Estamos a 17 minutos das 10 da manhã e a semana passada, por lapso da minha pessoa, não anunciamos aqui o Roberto e depois apareceu aqui o Roberto e então, nem eu nem a Joana nos lembramos, mas hoje vamos compensar aquilo que não aconteceu a semana passada. Está cá o Roberto. Olá, Roberto, bom dia e desculpa. Nada disso. Acontece, a hora é essa. Assim, vocês ficam mesmo com a perspectiva de como é que as coisas acontecem aqui na ON, é tudo assim de improviso, sem nada preparado, se bem que estava agendado, mas passou-nos. Portanto, aceita as minhas desculpas em direto. Ora, é e essa, acabo também então por pedir desculpas aos nossos ouvintes e seguidores que estão habituados a ouvir as rubricas do Mais Fitness à quinta-feira. E que adoram. Por culpa do Rui Veloso e da Joana Timóteo, não houve a semana passada. Eu cheguei aqui e esta sala estava escurecida e eu assim, olha, se calhar pensam que eu faço anos. Prepararam-me tipo uma festa surpresa ou assim, vai saltar aí Podia sala, ser, já agora faz anos quando? 18 de maio. Ok, já foi. Também não nos lembramos desse. Não lembramos, eu acho que Por acaso lembraram, segundo, não é? Segundo se sabe, ligar, sim, tentaram ligar, mas e tu não atendeste. Não atendi. É verdade, sim, senhor. Sim, porque eles estavam a mandar mergulhos lá naquele local, naquele retiro, não sei das quantas, onde eles... retiro. Pois, no retiro, pai, não sei porque me apareceu o retiro, mas podia surgir uma palavra diferente, Sim, pior. podia ter sido assim, podia ter sido pior, mas foi na praia, foi mesmo na praia, sim. Não é? Pá, por que maravilha. Não foi, mas também não foi na praia. Tudo bem, está tudo certo. Estou aqui à pesca a tentar saber onde é que ele andou de férias e ele não se descose, mas também não, já mas não tens interessa nada a ver com isso. Não é? Olha, não tenho porquê. Bem, vamos lá começar isto. Roberto, o que é que nos trazes hoje? Então, hoje trago... o Rui já está a olhar de lá. Não, hoje é uma coisa mais racional. Hoje é uma coisa mais racional. Então, vamos falar sobre 5 formas de emagrecer com eficácia. Ok, 5 formas. Mas eu não vou falar de exercício físico. 5 formas em que o exercício físico não está incluído. Não está incluído diretamente exercício físico. Então é o quê? Alimentação? São 5 formas que eu vou passar a explicar. Então vamos lá à primeira. Mas olha, sabes uma coisa, Joana? Antes de explicar exatamente a questão das 5 formas, eu só gostava de explicar o que é que eu quero dizer com emagrecer e o que é que eu quero dizer com eficácia, de uma forma muito breve. Certo. Pronto, que emagrecer, as pessoas às vezes pensam em, vou perder peso. Okay. Emagrecer não é só perder peso, portanto é tornar o corpo mais magro. E nós temos vários tipos de tecido no nosso organismo. E um deles é a massa gorda, por exemplo, e outra é a massa magra. A massa magra nós atribuímos normalmente à composição dos nossos músculos, não é? Então, emagrecer, no fundo, é o quê? É termos mais massa magra, que é mais saudável, e menos massa gorda. Nós sabemos que corpos com mais massa magra estão menos propensos a terem doenças. Então, mas diz-me uma coisa, eu ao perder massa gorda e ganhar essa massa magra, implica que eu perca peso ou não? Tenho que perder peso? Podes perder peso. Normalmente perdes peso. Ok. Está bem? Mas isso é uma das coisas que às vezes acontece quando as pessoas começam a treinar. Que é, começam a, portanto, neste caso fazer exercício físico, aumentam um bocadinho a massa magra, perdem um bocadinho de massa gorda, vão à balança e dizem, mas eu estou na mesma. É isso. Pronto, as pessoas têm que ir o peso pode ficar igual. à fita métrica ver o volume, porque normalmente depois em termos de volumes estão mais magras, lá está bem? Então emagrecer não é só perder peso, é claro que a maior manifestação normalmente é a perda de peso, mas as pessoas não perdem só peso, também se tornam mais saudáveis acima de tudo, isso é muito importante. É o mais importante. É o mais importante. Então tem tudo a ver quando se pede, por exemplo, num desporto como ciclismo, evitar fazer musculação com muita frequência. Musculação quer dizer tonificar os músculos do corpo, a parte superior do corpo, tem um pouco a ver com isso que acabaste de referir. Porque um ciclista tem que perder peso, tem mesmo que perder peso, evitando trabalhar de uma forma excessiva a parte superior do corpo, faz com que ele consiga perder peso com maior facilidade. Bem, isso daria uma rubrica só sobre esse assunto. Mas, efetivamente, o que é que deves fazer, seja qual for o desporto? Deves sempre trabalhar o corpo todo. Obviamente, se estás numa modalidade, seja o ciclismo, seja, por exemplo, os desportos de combate, que muitas das vezes é por categorias de peso, não é? Então, temos de ter algum cuidado com o ganho de massa muscular para não aumentar o peso e não subir de categoria. No ciclismo tem a questão que é quanto mais pesado tu fores, mais difícil é pedalar. Mas sim, mas com alguns cuidados. Agora, ainda assim, mesmo em termos posturais, é muito importante nós trabalharmos o treino superior, não é?
A outra questão que eu tinha muito rápida é a questão da eficácia. Porque que eu não precisas de ser rápido hoje, atenção. Não? É à vontade. Ser rápido, mas aqui até à 1 da tarde. Vamos compensar. Encomenda comida lá para casa e tudo. Não, mas olha, a eficácia, porquê que eu estou a falar em eficácia? Porque existe eficácia e existe eficiência. Se eu chegasse aqui, se nós estivéssemos a falar sobre perder 10 quilos no mês, estaríamos a falar de eficiência, que é o quê? Fazer as coisas de uma forma muito rápida com pouco esforço, não é? Ou com pouco trabalho. E isso até é relativamente fácil. E é saudável? Não. Pois. Por isso é que falamos em eficácia. Eficiência é fazer as coisas rápidas e com pouco esforço. Eficácia é fazer as coisas bem. E é por isso que estas 5 estratégias são as 5 estratégias para emagrecer, e não perder peso, mas emagrecer, e fazê-lo com eficácia e não eficiência. Ok, então vamos lá. Vamos lá? Bora. Qual é a primeira? A primeira está relacionada com a forma como nós dormimos. Primeira estratégia para nós emagrecermos com eficácia é ter controle sobre o nosso sono. Acima de tudo, nós temos de estar habituados a rotinas. Eu não vou aqui dizer que precisas dormir 6 horas, ou 8, ou 9, porque isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas tens que dormir até ao ponto em que não acordas cansado. E isso tem efeito em várias hormonas do nosso corpo. Uma delas é a hormona do crescimento, que contribui para que a nossa magra se desenvolva de uma forma mais saudável. Então, pessoas que dormem pouco, ou que dormem mal, ou que têm muitas interrupções de sono, ou que vão para a cama e ainda estão a pensar meia hora nos problemas que têm, ou são expostas a muita luz, esta luz dos telemóveis e dos ecrãs, e que dormem mal, normalmente podem ter mais dificuldade em emagrecer e, neste caso, também perder peso. Eu não tenho esse problema porque eu não tenho essa hormona do crescimento. Esta foi boa, não foi, Joana? Foi muito boa. Foi um desbloqueador de conversa. Foi muito boa. Mas é muito importante, sabes que às vezes as pessoas pensam que não é importante, mas é mesmo. O dormir. Sim, dormir, as pessoas, mas assim, se eu quero, lá está, perder peso, então mas eu vou pôr-me a dormir. Não, mas parece contraditório, mas não. Mas efetivamente pessoas que dormem melhor têm o peso mais controlado, têm um corpo mais saudável, não é? Então é muito importante, antes de mais nada, antes da pessoa começar a pensar a fazer 4 horas de exercício por semana, ok, vamos tentar controlar os horários de sono. Acho que aqui é o descansar, é importante descansar. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Segunda, controlar os níveis de stress. Ui, aí é que já é mais complicado, aí é que é não é? terrível, para mim é terrível. É fundamental. Nós já falámos daquela frase em que um problema só é um problema até haver um problema maior. Sim. Só que eu arranjo sempre problemas consecutivos. Eu estou sempre a arranjar problemas. Olha, tens de pensar num mais grave que ainda não tens. E assim ficas logo. Não me faças pensar nisso, senão ainda vou ter mais stress. E também já chegámos a falar daquela muito interessante, que Qual é se daqui a 5 anos, não é? Os 5. Se daqui a 5 anos isto não for um problema, aquele problema que eu tenho agora, se daqui a 5 anos não for um problema, então é deixar de lado. Se preocupa-nos só durante 5 minutos. Exatamente. Boa, fico contente. Estas conversas a gente vai. Achas que não fica? Fica. 5 estrelas, 5 estrelas. Olha, vou levar essa para mim hoje. Valeu essa pesquisa que estiveste aí a fazer enquanto ele estava na primeira rubrica. Foi o Vito aí à procura, estavas a ver os programas anteriores, é sempre assim. Enfim, se tu não estás com atenção, isso já não tem nada a ver. É um mau aluno, estás Exatamente. a ver? Mau aluno. Mas olha, isto para tudo para dizer, e o porquê que isso se relaciona com o emagrecer? Porque quando nós estamos preocupados e quando nós estamos com stress, libertamos, lá está, outras hormonas que não são nada benéficas. Uma delas chama-se cortisol e acaba por destruir um bocadinho aquilo que é a nossa massa magra, e isso não contribui. Não é? As pessoas depois começam a ficar inchadas. Sim. Okay? Isso, eu conheço pessoas que são assim, que quando se estressam, nota-se mesmo no corpo delas. O stress é muito estranho isso. Nós somos um ser muito estranho. A verdade é que a natureza nos concebeu até de uma forma muito interessante, não é? Sim. De uma forma toda mecanizada. Nós é que muitas das vezes acabamos por estragar o sistema. E se fores ver, isto liga àquela primeira estratégia que era o dormir, não é? Pessoas normalmente também têm mais stress, também dormem menos bem, e acaba por ser uma bola de neve. Faz sentido. Vamos à terceira? Vamos. Estava-me aqui a tentar lembrar. Já me lembrei. Podes passar para a quarta, se não passas para a quarta. A terceira não tem a ver com exercício. Exercício estaria aqui muito tempo a falar. Tem a ver com atividade física, que são duas coisas diferentes. Atividade física é, por exemplo, quando tu sobes as escadas em vez de apanhares o elevador. Pronto, quando tu realmente, em vez de te mudares o canal de televisão pelo comando, quer dizer, hoje em dia não sei se as televisões ainda têm o botãozinho para mudar. Eu acho que têm. Mas está lá escondido atrás, mas ainda dá. Para fazer, vais palpar atrás da televisão. Sim, ainda tem. Mas parece um acordeão. A minha ainda tem. Olha, não sei se vocês se lembram daquelas televisões que tinham tipo um palito para sintonizar. Sim. Lembram-se, não é? Ainda naquela transição do preto e branco para branco.
Essas aí eram porreiras. Eu lembro-me, mas vocês não. Não, mas eu já ouvi falar. Eu lembro-me, amigo, eu lembro-me também. Lembras de certeza? Pois é, que eu lembro-me mesmo. Eu lembro. Estar a ver a abertura da emissão da RTP com aquele... Ok, não me lembro. Pois, vocês não se lembram disso. Afinal não me lembro. Mas olha, é claro que esta questão da televisão, pronto, é um pormenor. Eu vou fazer publicidade a uma coisa, não ganho nada com isso. Mas hoje em dia existem relógios que medem os teus passos. E se não quiseres comprar um relógio, compras um pedómetro, ou mesmo no telemóvel. O telemóvel faz isso. Há uma recomendação que é base, é a Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde tem muitas coisas com as quais eu concordo, tem outras que é o que é. Claro. Esta é a chave. São 10 mil passos por dia. 10 mil passos por dia. Não é nada de outro mundo, mas na realidade, quando vocês começam a analisar nos vossos telemóveis, vocês têm isso. Sim. Provavelmente, se têm um smartphone, ele mede os vossos passos. Provavelmente andam sempre com o telemóvel. Portanto, é uma medida muito fiável. E a esmagadora maioria das pessoas não cumpre 10 mil passos por dia. E isto é um efeito espetacular para o emagrecimento eficaz. Lá está, não tem a ver com atividade, não tem a ver com exercício físico, tem a ver só com o aumento da atividade física diária, que muitas das vezes tem a ver com subir escadas, descer escadas, deixar o carro em vez de ser mesmo à porta do trabalho, deixar o carro a 100 metros. Não se manifesta assim de uma forma muito dolorosa no dia a dia. Por exemplo, estás a falar ao telefone, em vez de estás a falar ao telefone sentado, levanta-te e vai andar. Sim. Andas às voltas. Eu às vezes dou por mim, estou uma hora a falar ao telefone a andar. E, vou ver, olha, foram 5 mil passos ou 6. Só ali naquele momento. O meu telemóvel diz que eu hoje dei ainda só 436 passos. Olha, agora vê. Que é muito pouco. Exatamente. Não é? Se eu quero fazer os 10 mil hoje, isto é muito pouco. Okay. É pensares nisso, que é... O telemóvel diz-nos isso, portanto não é preciso nenhuma ferramenta XPTO. 10 mil passos por dia. Acho que é mesmo fundamental as pessoas que nos estejam a ouvir começarem a direcionar para aí. Boa. Faltam 2, não é? Faltam 2. Okay. Quarta. Então, quarta. Comer vegetais. Está bem? E eu não estou aqui a dizer para as pessoas fazerem dieta. Pronto, até porque é diferente. Vamos começar a comer vegetais. Cada vez mais vegetais. Existem tantos vegetais para comer. Existe uma panóplia tão grande de coisas que nós podemos comer, que muitas das vezes quando eu até ouço pessoas a falar que mas quem come muitos vegetais parece que come sempre o mesmo, não tem uma alimentação variada. Não, é errado. É exatamente o contrário. Normalmente se a malta só come carne, peixe, arroz, massa e batata, é que come efetivamente a mesma coisa. Exatamente. Portanto, começar a incorporar cada vez mais legumes, vegetais na alimentação. Porquê? Para já porque tem muito menos calorias. Quem gosta de comer é espetacular porque pode comer uma pratalhada de comida, não é? Sem grandes calorias. Depois, ajuda a limpar o nosso organismo porque tem fibra. Para além disso, sacia-nos logo, nós depois não temos tanta vontade de comer outras porcarias que nos fazem mal. Portanto, comer vegetais é chave. Top. Entraríamos agora aqui num debate que nunca mais acabava, era até amanhã de manhã. Ias começar a falar daquele senhor das alfaces. Não, ia começar a falar dos vegetais, é que isso temos aí duas vertentes, os que são confeccionados e cozinhados e os que não são. Porque aí coloco-te uma questão. Tendo em conta o nível de produção e o número da população mundial, a produção tem que ser adulterada e acelerada para poder chegar às mesas da população. E daí, esses mesmos vegetais, quando consumidos sem serem cozinhados, certeza absoluta que não farão tão bem à saúde como aquilo que se espera, como aquilo que era expectável. Eu não sei, eu acho que até foi contigo que falei disto, mas também já tinha falado com alguém, de um senhor proprietário de alfaces, sim, em que dizia que criava alface em 7 dias, 8 dias. Portanto, é claro que há muita coisa que ele próprio não come. Portanto, obviamente, e não vou aprofundar muito porque não é o meu tema, não é? No entanto, nós temos de ter sempre atenção à fonte de produção. Mas isso é com os vegetais, com os ovos, sim, com tudo. É com a carne. Eu felizmente consigo ter grande parte da minha comidinha. Tens uma horta? Não, mas os meus queridos sogros têm, e sou abençoado. Eu também, os meus vegetais agora também têm sido todos da horta. Dona Ana, Sr. Luís, porque realmente... Mas eu nos teus vegetais via um avião a pulverizar, a passar ali nos matos velhos a pulverizar-me, estava a sulfatar. Estava. Deixa-me um ataque mesmo, tipo... É tão chato. Mas acho que ela se vai vingar. Sim, não, mas pronto, é assim, os vegetais, ou seja, quando eu falo em tipo de alimentação, falo sempre partindo do pressuposto que a fonte está controlada, não é? Ou que está minimamente controlada. E efetivamente, quando nós ocupamos o nosso corpo com fibra, acabamos por não comer outras coisas, nomeadamente ricas em açúcar, que nos dão cabo do sistema. Vamos à última, rapidamente.
Epá, pois é. Então, a última é beber água. E quando eu falo em beber água, é beber muito mais água do que as pessoas pensam que é preciso. Normalmente, ainda agora foi a Feira de São Pedro, nós temos sempre pronto, a oportunidade de falar com muita gente que passa ali. Eu não fui lá fazer o teste do coração. Pois não sabia. Eu nem sequer fui convidado. Mas podes ir ao Mais Fitness, podem ir ao Mais Fitness fazer o teste do coração. Podia ter lá ido. Estão todos convidados, está bem? Mas Mais Fitness, Bom Barral, Torres Vedras, Malveira, podem ir lá fazer o teste do coração. Giro. Mas isto para dizer o quê? Nós, nesse teste, perguntamos às pessoas que se bebem água, não é? Regularmente as pessoas, sim, bebo muita água, tipo 1 litro por dia, 1 litro e meio. Bem, 1 litro e meio não dá para quase ninguém, malta. Porquê? Porque uma pessoa deve beber 1 litro de água por cada 25 a 30 quilos de peso corporal que tem. Isto dependendo de se é homem, se é mulher, se faz mais atividade física, menos. Vamos fazer as contas pelos 30 quilos, não é? Se tu tiveres 60 quilos, tens que beber pelo menos 2 litros. Ok. Portanto, logo aí vemos que a maioria das pessoas bebe mesmo muito pouca água. E a água ajuda muito no processo de emagrecimento. E não só. A água é essencial mesmo. Exato. Em todas as reações biológicas, não é? Químicas e... 1 litro de água chega para ti, Joana? Não, então se eu tenho 55... Tens 35 quilos? Não. Portanto, tu no teu caso irias sempre perto de 2 litros. É claro que isto é óbvio que depois tem uma análise mais individual, mas tem que andar por aí. Mas não bebo 2 litros, já. Okay. O Sérgio, por exemplo, o Sérgio Lopes consegue à vontade ultrapassar ele bebe muita água. O Sérgio por acaso consegue... Podes parar de falar mal dos outros. Não estou a falar mal, eu não estou a falar mal, estou a falar bem. Vamos terminar a rubrica. Obrigada. Olha, obrigado eu. Foi um gosto mais uma vez. Gostei muito. Eu estou aqui a elogiar e ela acaba de dizer que eu estou a dizer mal dos outros. Sempre a dizer mal. Sempre a dizer mal. Olha, espero que as pessoas tenham levado estas dicas no bolso. Muito importante, atenção. Na próxima quinta-feira o Roberto traz mais dicas. É sempre à quinta-feira, tirando aqueles dias em que nós nos esquecemos. Ou então quando é à terça. Isso então... Também já aconteceu. Também já aconteceu. Roberto, obrigado e até para a semana. Obrigado. Bem, aproveitamos para nos despedir. Beijo. Tchau. Tchau. Até amanhã.